Um músico perdido. Uma cigana que lê pessoas pelos movimentos. E uma mangueira no meio do nada que mudou o destino dos dois para sempre. Tudo começa com uma chuva que ninguém esperava. Hoje você vai conhecer os Lovari, um povo que carrega nas carroças tudo que tem, e na memória tudo que é. E vai descobrir o que acontece quando dois mundos completamente diferentes encontram a mesma linguagem: a música. Mas antes de eu começar, me fala aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Adoro descobrir de onde vem cada pessoa que chega até essas histórias. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Todo dia tem uma história nova esperando por você aqui. Havia uma estrada de terra que cortava o coração da Serra dos Ventos como uma cicatriz velha e honesta, e por ela passavam, de tempos em tempos, as carroças pintadas dos Roma. Os moradores das vilas ao redor conheciam os sinais da chegada deles. Primeiro, o barulho distante dos sinos de bronze pendurados nas armações de madeira, depois o cheiro de cavalos e de comida temperada com especiarias que os mercados da região nunca tinham, e por último, como um anúncio definitivo, as crianças correndo na frente das rodas com aquela liberdade de movimento que pertence apenas a quem foi criado sem paredes fixas. Naquele setembro de chuvas irregulares e calor teimoso que insistia em ficar além da sua temporada, a caravana dos Lovari chegou à bifurcação da estrada que ficava a 3 léguas da vila de Pedra Branca. Era um grupo menor que o habitual, 7 carroças, talvez 40 pessoas entre adultos e crianças, mais os cachorros e os cavalos e os galos que viajavam em gaiolas de bambu amarradas nas laterais das carroças traseiras. Eles haviam saído do norte há 3 semanas, trazendo na memória coletiva o inverno que havia sido difícil e no bolso coletivo o suficiente para seguir, que era sempre o suficiente que os Lovari precisavam. Na carroça da frente, segurava as rédeas um homem chamado Danior. Ele tinha 47 anos e havia herdado a posição de líder da caravana do seu pai, que havia herdado do seu, numa linha de liderança que os Lovari traçavam com orgulho até um antepassado lendário que havia, segundo a história, guiado o povo pelo deserto quando não havia mais nenhuma direção óbvia disponível. Danior era um homem de estatura média e ombros largos, com cabelos negros que haviam começado a receber fios brancos nas têmporas, o que lhe dava uma aparência de pessoa que viveu muito e não se arrependeu de nada. Seu rosto tinha a qualidade específica dos rostos que passaram décadas ao tempo: couro escurecido pelo sol, rugas que eram mapas, olhos que mediam distâncias tanto no espaço quanto nas pessoas. Ao seu lado na carroça ia Mirella, que era sua sobrinha e tinha 26 anos e um temperamento que os mais velhos da caravana descreviam como rio na cheia, generoso, poderoso, e capaz de mudar de direção de maneira completamente imprevisível quando encontrava o obstáculo certo. Mirella havia herdado do pai a habilidade com os cavalos e da mãe a habilidade com as palavras, e das duas habilidades, ela achava que a segunda era mais perigosa e a mais necessária. Vai chover antes da noite, disse ela, olhando para o céu com aquela avaliação rápida e precisa que vem de uma vida vivida ao relento. Já sei, respondeu Danior, sem olhar para cima. Ele havia sabido desde o início da manhã, quando os cavalos começaram a andar com aquela inquietação específica que os animais têm quando o ar está mudando de pressão. Precisamos de um lugar para armar acampamento antes. Já sei. E a bifurcação vai nos dar 2 caminhos, e um deles é mais longo mas tem abrigo natural, e o outro é mais curto mas fica numa planície que vai virar lamaçal se chover forte. Danior finalmente olhou para ela com a expressão de quem reconhece que está sendo guiado para uma conclusão que o outro já alcançou. Você já sabe que caminho tomar, disse ele. Mirella inclinou a cabeça ligeiramente, que era o gesto mais próximo de modéstia que ela conseguia produzir. A estrada mais longa. Tem uma fazenda abandonada a 2 léguas, com uma mangueira grande o suficiente para abrigar as carroças. Passei por ali há 2 anos. Como você se lembra de uma mangueira específica de 2 anos atrás? Ela considerou a pergunta como se fosse genuinamente interessante. Porque era uma árvore que parecia ter escolhido ficar ali de propósito. Árvores assim ficam na memória. Danior virou as rédeas para a estrada mais longa sem mais discussão. Havia aprendido, ao longo de muitos anos de convivência com a sobrinha, que resistir às observações dela sobre caminhos era uma perda de energia que não resultava em nenhum benefício prático. A caravana seguiu pela estrada mais longa. E foi assim que eles chegaram à fazenda abandonada, e foi ali, debaixo da mangueira que Mirella havia guardado na memória por 2 anos, que aconteceu o encontro que nenhum dos 40 nomes daquela caravana havia previsto, nem mesmo Mirella, que era muito boa em prever coisas. O encontro havia chegado primeiro, e estava esperando por eles debaixo da árvore. Ele estava sentado com as costas contra o tronco imenso da mangueira,
com um caderno aberto no colo e uma expressão de total concentração que só foi perturbada quando o barulho da primeira carroça chegou ao alcance do ouvido humano. Levantou o rosto devagar, como que em volta de uma distância, e olhou para a caravana que se aproximava com olhos que eram de um castanho claro incomum, quase dourado, que na luz da tarde nevoada pareciam ter luz própria. Tinha uns 35 anos, talvez. Era alto, percebeu-se isso quando se levantou, que fez com uma agilidade que contradizia o estado geral de descuido que o resto da aparência sugeria. A roupa estava amassada e com marcas de terra nos joelhos. Os cabelos, castanhos e um pouco compridos para o que os homens da região costumavam usar, estavam bagunçados com aquele abandono específico de quem passou muitas horas ao ar livre sem pensar nisso. Carregava uma mochila grande de couro encostada ao tronco ao seu lado e um violoncelo dentro de uma capa de lona preta com remendos em diferentes lugares. Os cachorros da caravana chegaram primeiro, como sempre chegavam, farejando e latindo em círculos ao redor do desconhecido com aquela mistura de suspeita e curiosidade que é o estado natural dos cachorros diante de qualquer novidade. O homem abaixou a mão com uma calma que não tinha nada de afetação, simplesmente baixou a mão, palma para baixo, e os cachorros a farejaram um por um e então se dispersaram, satisfeitos com o que haviam encontrado, que devia ser uma história de pessoa razoavelmente honesta contada em cheiro. Danior desceu da carroça. Os dois homens se olharam por um momento com a avaliação direta e sem hostilidade que é possível entre adultos que não têm nada a provar e muito a entender. Esta árvore é boa para os dois, disse o homem com o caderno, antes que Danior pudesse falar. E disse em romanes, não fluentemente, havia ali um sotaque que misturava o idioma cigano com inflexões que pertenciam a outro lugar, mas compreensível, e dito com a naturalidade de quem usa uma língua que conhece bem o suficiente para arriscar. Danior piscou uma vez. Era um homem que raramente demonstrava surpresa, mas havia ali algo que merecia marcação. Você fala romanes, disse ele, em português, testando. Pouco. O suficiente para não ofender. O homem mudou para o português sem problema. Meu nome é Eduardo. Estou aqui há 2 dias. Esperava que a chuva passasse, mas parece que ela ainda não decidiu. A chuva de hoje à noite é diferente da chuva de ontem, disse Danior. Vai ser mais forte. Mas depois passa. Eduardo olhou para o céu com a expressão de quem aprecia uma informação que vem de alguém que sabe do que está falando. Foi então que Mirella desceu da carroça. E foi nesse momento preciso que o encontro assumiu a qualidade de coisa que não podia ter acontecido de outra maneira, porque quando ela desceu e viu o violoncelo encostado ao tronco, ela parou, e quando ela parou e olhou para o instrumento, Eduardo olhou para ela, e houve entre os dois olhares um reconhecimento que não precisava de apresentação. Você toca, disse Mirella. Não era pergunta. Sim. Eduardo também reconheceu nela algo, embora não pudesse ainda nomear o que. Você também. Não violoncelo. Ela fez um gesto para a carroça, onde um violino estava pendurado numa das hastes laterais, protegido por um pano de veludo vermelho desbotado. Mas conheço a linguagem. Os músicos têm isso, uma forma de reconhecer o que o outro é antes de qualquer nota ser tocada. É algo que está na maneira como a pessoa olha para o instrumento, como os dedos se movem quando ela pensa na música mesmo sem o instrumento nas mãos, como o corpo inteiro se organiza de maneira diferente quando a conversa chega perto daquilo. Eduardo, disse Danior, retomando o comando natural que era o seu, esta árvore tem espaço para sua mochila e para nossas carroças. Mas enquanto você ficar debaixo dela, você está sob a hospitalidade dos Louvari. Isso significa que você come conosco esta noite, e que qualquer problema seu é problema nosso até amanhã. Era uma maneira específica de oferecer abrigo, não generosa no sentido sentimental, mas generosa no sentido prático e definitivo que os Roma têm. A hospitalidade não era um favor, era um estado. E tinha consequências nos dois sentidos. Eduardo soube disso. Havia aprendido romanes por uma razão, e a razão tinha a ver com anos passados a estudar as tradições musicais dos Roma da Europa Central. Ele inclinou a cabeça no gesto de aceitação que sabia ser o correto. Obrigado, disse ele. Posso ajudar com o que precisarem. Danior assentiu e voltou para a organização da chegada, que havia sido pausada por aquele momento e que precisava de atenção antes que a chuva chegasse. Mirella ficou por um momento a mais. Olhou para Eduardo, que olhava para ela, e havia entre os dois o silêncio específico de 2 pessoas que reconhecem que estão no começo de algo mas que ainda não sabem o nome desse algo. O violoncelo tem nome? Perguntou ela, porque era o tipo de pergunta que faz sentido para quem trata os instrumentos como que são. Tem. Mas só conto se você tocar primeiro. Mirella quase sorriu. Depois virou de costas e foi ajudar com as carroças,
E Eduardo ficou olhando para o espaço onde ela havia estado por um segundo antes de voltar para o caderno que havia deixado no chão. A chuva começou 2 horas depois, exatamente como Danior havia dito. A mangueira se provou digna de todas as expectativas que Mirella havia guardado dela por 2 anos. O tronco tinha mais de 3 metros de circunferência e a copa se espalhava com a generosidade de um guarda-chuva vegetal imenso, criando embaixo dela um espaço que não era exatamente seco, mas era consideravelmente menos encharcado do que o resto do mundo quando a chuva chegou em força. As carroças foram dispostas em semicírculo, com as traseiras voltadas para dentro, formando aquele arranjo que os Louvari haviam aperfeiçoado ao longo de gerações como solução para noites de chuva, vento forte, ou simplesmente o desejo de criar um espaço que fosse claramente deles dentro de um mundo que nem sempre concordava com isso. No centro do semicírculo, numa fogueira protegida por um engenho de pedras que os homens mais velhos montaram com a eficiência tranquila de quem já fez o mesmo gesto 1000 vezes, o fogo foi aceso. Eduardo ficou onde estava sendo mais útil, que foi, naquela primeira hora, segurando cavalos. Havia 2 potros entre a tropa dos Louvari que a chegada da chuva havia deixado nervosos, e Eduardo tinha jeito com animais, aquele jeito que não é técnica mas é presença, o tipo de calma que os animais reconhecem como pertencente à mesma categoria que a deles. Mirella notou isso enquanto preparava o jantar ao lado das outras mulheres, e notou porque era do tipo de pessoa que nota. O jantar era uma sopa espessa com legumes e carne de porco e especiarias que enchiam o ar de um cheiro que misturava o conforto com o exotismo naquela proporção perfeita que faz a boca trabalhar antes mesmo de o prato chegar. As crianças comeram primeiro, como sempre, barulhentas e felizes com aquela capacidade que as crianças têm de transformar qualquer adversidade climática numa aventura. Depois os adultos, sentados em círculo ao redor da fogueira, com as tigelas na mão e a chuva batendo na copa da mangueira acima como uma percussão contínua. Eduardo comeu entre eles sem constrangimento, que era a resposta certa. A hospitalidade dos Roma é testada pela maneira como o convidado a aceita. Quem come com ressalva ou fica na periferia do círculo comunica uma distância que a hospitalidade não pede, e os Louvari notam essas coisas com a precisão de quem passou a vida inteira lendo pessoas em vez de textos. Após o jantar, o velho Petru, que tinha 72 anos, era o mais velho da caravana, e tinha a prerrogativa dos velhos de falar quando queria e de ficar quieto também quando queria. Olhou para Eduardo com aqueles olhos pequenos e aguçados de pássaro velho. Você carrega violoncelo por estrada de barro, disse Petru, com sotaque carregado do romanes misturado ao português. Isso diz algo sobre você. Diz que tenho más decisões de logística, respondeu Eduardo, com um humor seco que fez Petru rir, um riso curto e apreciativo, o riso de quem reconhece quando alguém não tem medo de se diminuir. Diz que você não consegue ir para lugar nenhum sem ela, corrigiu o velho. O que significa que ela é mais importante do que o conforto. O que significa que a música nela é mais importante do que você. Então toque, disse Petru, com aquela autoridade que não precisa de tom de ordem para ser sentida. Não era pedido nem exatamente comando. Era o tipo de convite que vem de quem sabe que a única resposta possível é sim. Eduardo foi buscar o violoncelo na capa de lona. Quando tirou, o instrumento tinha a cor do mogno velho, com aquelas marcas de uso que não são danos mas são histórias. Um arranhão perto da boca que havia ganhado numa noite de Buenos Aires, uma mancha de resina na lateral que era mais antiga do que ele conseguia rastrear, o verniz gasto nas bordas das cravelhas de tanto afinar. Não afiou. Não precisava. Simplesmente se sentou, encaixou o instrumento entre os joelhos com aquele gesto que é ao mesmo tempo técnico e íntimo, pegou o arco, e tocou. O que saiu não foi uma peça com nome. Foi algo que ele estava compondo há 3 dias naquele caderno, algo que ainda não tinha forma completa mas que tinha um caminho claro, uma melodia que começava em algo próximo ao lamento e ia, ao longo de variações que se desdobravam uma da outra como dobras de um tecido antigo, encontrando algo que não era exatamente alegria mas era ao menos reconciliação. Ninguém falou. A chuva continuou batendo na copa da mangueira. A fogueira estralou uma vez e depois ficou quieta também, como se houvesse entendido que era hora de ouvir. Mirella fechou os olhos. E quando Eduardo terminou, não com uma conclusão dramática, mas simplesmente deixando a última nota morrer no ar úmido até que não houvesse mais nada dela, Petru disse com a solenidade tranquila dos velhos: você não está compondo uma música. Você está procurando uma resposta. Eduardo olhou para o velho. Como você sabe? Porque as músicas que têm resposta soam diferentes. As que estão procurando têm esse jeito de se dobrar sobre si mesmas no meio. Petru fez um gesto com a mão que descrevia, de alguma maneira, exatamente o que a melodia havia feito. Mirella se levantou. Foi buscar o violino na carroça, debaixo do pano de veludo vermelho. Voltou para o círculo, se sentou, e começou a tocar.
Não em resposta direta à melodia dele, mas em conversa. Em romanes musical, que é mais antigo que qualquer idioma falado e mais honesto que a maioria. E a noite continuou assim, com a chuva e o fogo e as duas vozes de madeira falando uma com a outra no dialeto mais velho que existe. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, como Danior havia prometido. O mundo estava lavado e brilhante, com aquela qualidade de coisa recém-criada que as manhãs depois de tempestades às vezes têm, como se a chuva tivesse retirado uma camada de desgaste do ar e devolvido algo que estava embaixo, mais verde e mais nítido. Eduardo acordou debaixo de uma das carroças, onde havia se instalado com um cobertor que alguém havia deixado sem anúncio na beira do seu espaço durante a noite. Era um cobertor de lã grossa com um padrão de losangos vermelhos e pretos que ele reconheceu como sendo de fabricação tradicional Roma, e havia nele o cheiro acumulado de muitas estradas e muitas noites, que é o cheiro mais honesto que existe. Petru estava acordado antes de todos. Era prerrogativa dos muito velhos. Eles dormem pouco e acordam cedo como se soubessem que o tempo restante é precioso demais para ser gasto inconsciente. Ele estava sentado num banco baixo próximo às brasas que restavam da fogueira, com uma xícara de algo quente nas mãos e os olhos voltados para o horizonte com aquela expressão de contemplação que é impossível forjar e muito fácil de reconhecer. Eduardo se aproximou. Sentou no chão perto do velho, sem perguntar se podia. Era a resposta certa. A pergunta teria criado uma distância que o gesto direto não criava. Petru não se moveu, mas havia na sua quietude uma abertura. Ficaram assim por alguns minutos. O acampamento dormia ainda. Só os cavalos faziam barulho, ruminando com aquela paciência de herbívoros que nunca parece se acabar. Você estudou os Roma, disse Petru finalmente. Não era pergunta. Anos. Principalmente a música. Viajei pela Europa Central durante muito tempo. Romênia, Hungria, Bulgária. Depois vim para cá porque havia histórias de tradições musicais Roma que haviam chegado à América do Sul com as migrações do século passado e permanecido relativamente intactas. E encontrou o que procurava. Eduardo considerou isso com honestidade. Encontrei mais do que esperava e menos do que precisava. A música estava lá. Mas eu esperava que a música me desse alguma coisa que ela não deu. O quê? Direção. Certeza. O tipo de coisa que se espera de um propósito quando você dedicou tudo a ele. Petru tomou um gole da xícara. Havia no seu rosto uma expressão que não era exatamente simpatia. Era algo mais parecido com o reconhecimento de uma topografia familiar. Meu pai me contou uma história, disse o velho, com aquela entonação específica que anuncia que o que vem a seguir é mais do que uma história. Sobre um antepassado nosso que viveu há muito tempo, quando os Roma ainda estavam encontrando os caminhos da Europa depois de terem saído da Índia. Este antepassado era músico, tocava um instrumento que não existe mais, uma espécie de alaúde de cordas duplas que ele havia aprendido com o pai, que havia aprendido com o pai dele, numa linha que voltava ao subcontinente. Eduardo ouviu com a atenção de alguém que sabe ouvir histórias, sem interromper, sem antecipar, deixando cada palavra ocupar o espaço que precisa. Este músico tocou por toda a Europa durante anos, seguindo a caravana, tocando nas feiras e nos acampamentos e às vezes nas cortes dos nobres que encontravam os Roma pitorescos quando não os encontravam ameaçadores. E chegou um momento em que ele parou de tocar. De repente, sem aviso. Simplesmente parou. Por quê? Porque ele havia tocado tanto e ouvido tanto e viajado tanto que chegou num ponto onde a música que saía das cordas parecia vazia para ele. Não para quem ouvia. Para quem ouvia, ainda era bela. Mas para ele, que a fazia, havia perdido a qualidade de dizer algo verdadeiro. Eduardo ficou quieto. Era exatamente o que havia tentado descrever na noite anterior, e que não havia conseguido nomear tão precisamente. O que ele fez? Ficou quieto por um ano inteiro. Não tocou nada. Ajudou nos trabalhos comuns, ferraria, conserto de carroças, cuidado dos cavalos. As pessoas pensaram que havia enlouquecido. Os Roma não entendem o silêncio voluntário de um músico da mesma maneira que não entendem uma árvore que decide não crescer mais. E depois do ano? Petru sorriu, e era um sorriso que tinha a qualidade de uma resposta que prefere não ser direta. Depois do ano, ele tocou de novo. Uma única música, numa tarde de outono, sozinho perto de um rio. E quem ouviu disse que era diferente de tudo que ele havia tocado antes. Não melhor, necessariamente, mas verdadeiro de uma maneira diferente. Como se o silêncio houvesse devolvido a ele a capacidade de dizer algo que importava. Eduardo olhou para as brasas. Você está me dizendo que eu preciso parar de tocar? Não. O velho foi definitivo.
Estou lhe contando uma história. O que você faz com ela é completamente seu problema. Ele se levantou com aquela agilidade de velho que surpreende sempre. Mas posso lhe dizer uma coisa que não é história, é observação. Você tocou essa noite como quem tem algo a provar. Não para nós. Para você mesmo. E a música que tenta provar algo para o músico soa diferente da música que simplesmente é. Ele pegou a xícara e caminhou de volta para a carroça sem olhar para trás. Eduardo ficou sentado diante das brasas por um longo tempo, ouvindo o acampamento acordar ao seu redor, com aquelas palavras do velho se acomodando dentro dele nos lugares que precisavam ser ocupados. Mirella tinha um dom que ela raramente discutia, não por vergonha, mas por experiência. Havia aprendido cedo que os dons que se anunciam perdem uma parte de si mesmos no anúncio, como o perfume de certas flores que se dissipa quando você as corta para examinar mais de perto. Então ela simplesmente o exercia, em silêncio, e deixava que as pessoas tirassem suas próprias conclusões sobre o que estavam vendo. O dom era este: ela conseguia ler as pessoas através da maneira como elas se moviam. Não o que faziam. O que faziam era óbvio para qualquer observador. Mas a intenção por trás do movimento, o estado interno que gerava o gesto, a história que o corpo estava contando independentemente do que a boca dissesse. Era um dom que os Lovari chamavam de Dickenbach-Stalin, ver a sorte dos movimentos, e que, na tradição da família de Mirella, havia passado de mãe para filha por pelo menos 3 gerações que ela conseguia rastrear. Ela havia começado a ler Eduardo desde o momento em que o viu debaixo da mangueira. O caderno aberto no colo, pressão do lápis intensa, páginas anteriores com marcas de apagamentos frequentes. Alguém que estava lutando com o que estava escrevendo, não por falta de habilidade mas por excesso de exigência. Os dedos que seguravam o lápis moviam-se levemente mesmo quando ele estava parado, como se tocassem algo que não estava lá. A resposta automática de um músico cujos dedos nunca param de ensaiar completamente. Quando se levantou ao ver a caravana chegar, ombros que se abriram ligeiramente em vez de se fecharem, que é o gesto do corpo quando antecipa a interação com curiosidade em vez de medo. Os olhos que foram primeiro para os cavalos antes de irem para as pessoas. Indicação de alguém que se sente mais confortável com animais do que com humanos em situações de primeira impressão, o que costuma significar honestidade mais do que retraimento. E a música da noite anterior havia dito tudo que os movimentos já haviam sugerido. Uma pessoa de capacidade grande e de convicção momentaneamente perdida, como uma bússola que ainda funciona mas está num campo magnético que a confunde. Naquela manhã depois da chuva, enquanto o acampamento preparava o café e as crianças saíam para explorar o mundo lavado, Mirella se sentou perto de Eduardo com um baralho entre as mãos. Não era o baralho comum, era o baralho da sua avó, com cartas pintadas à mão em papelão grosso, com figuras que misturavam símbolos dos Roma com símbolos que haviam sido acrescentados ao longo de gerações por mãos diferentes, de maneira que cada carta era um palimpsesto de intenções. Você vai ler meu futuro? Perguntou Eduardo, com um tom que misturava curiosidade e ceticismo em proporções iguais. Não. Mirella embaralhou as cartas sem olhar para elas, com aquele movimento fluido de quem faz isso desde criança. Leitura de futuro é para pessoas que não sabem olhar para o presente. Eu leio o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora comigo? Você viajou muito tempo em direção a algo que acreditava ser a sua resposta. E chegou até a resposta e descobriu que ela era uma porta, não um destino. Que há algo do outro lado da porta que você ainda não consegue ver porque está olhando muito de perto. Ela cortou o baralho e virou uma carta. Era uma figura de homem a cavalo, mas o cavalo estava parado, não recusando-se a andar, apenas aguardando. O que isso significa? Perguntou ele. Que você chegou a um lugar de espera que não é fracasso. Apenas espera. Ela virou outra carta. 2 figuras, lado a lado, sem se tocar mas claramente na mesma direção. E que a espera não precisa ser solitária para ser sua. Houve entre eles um silêncio que era diferente dos silêncios anteriores, menos avaliativo, mais presente. Eduardo olhou para as cartas e depois olhou para ela, que estava olhando para as cartas com aquela expressão de alguém que lê uma língua que os outros ao redor não conhecem. Você acredita nisso? Perguntou ele. De verdade. Mirella levou um momento para responder. Acredito que as cartas não mentem porque não têm razão para mentir. Elas não querem nada de você. Não estão tentando te convencer de nada. São apenas formas, e as formas te deixam ver o que já estava lá. Como um espelho. Melhor que um espelho. Um espelho mostra o que está na superfície. As cartas mostram o que está se movendo. Eduardo ficou olhando para as 2 figuras na carta, a do homem e a figura ao lado, que não era claramente homem nem mulher,
apenas uma presença na mesma direção. Você sabe que em muitos lugares do mundo ainda há pessoas que perseguem os Roma por causa disso, disse ele, não como acusação, mas como observação de alguém que havia estudado história. Por causa de práticas como essa. Eu sei. O tom de Mirella era tranquilo, sem amargura mas sem ingenuidade. A perseguição não torna a prática falsa. Torna as pessoas que perseguem mais pobres do que as que são perseguidas. Ela recolheu as cartas com cuidado, cada uma no lugar certo dentro do baralho. Minha avó foi expulsa de 3 vilas diferentes por ler cartas. Morreu com mais sabedoria do que qualquer uma das pessoas que a expulsaram. Isso é o que importa no final. Eduardo ficou em silêncio, e havia nesse silêncio um respeito que era mais completo do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. O violoncelo se chama Rosalind, disse ele de repente. Mirella olhou para ele. Você perguntou ontem o nome. Eu disse que só contava se você tocasse primeiro. Ele fez um gesto leve que reconhecia a conversa da noite anterior. Você tocou. Mirella ficou com o nome por um momento. Por que Rosalind? Porque é um nome que pertence a alguém que vai para onde precisa ir mesmo quando não é conveniente. Tem na peça de Shakespeare. Ela se disfarça para conseguir o que é seu. Achei que o instrumento tinha esse jeito. Era uma explicação que dizia mais sobre Eduardo do que sobre o instrumento. Mirella sabia disso. E pelo jeito como ele a disse, Eduardo sabia que ela saberia. Os Lovari eram ferreiros por tradição. Caldeira significa caldeireiro. E embora os Lovari fossem um ramo diferente dos Caldeiras, haviam absorvido as habilidades de metal ao longo de gerações de convivência e comércio com os grupos vizinhos. O cobre era sua especialidade. Panelas, bacias, ornamentos, ferragens para carroças, e às vezes peças mais delicadas como pulseiras e pingentes que os artesãos mais habilidosos produziam nas horas de folga, com sobras de metal e a paciência que vem de uma vida que não mede o tempo em prazos fixos. Naquele dia, enquanto o acampamento se recuperava da noite de chuva e avaliava as condições da estrada para seguir viagem, o ferreiro da caravana, um homem chamado Arthur que tinha 50 anos e mãos do tamanho de pás pequenas, montou a forja portátil debaixo da mangueira e começou a trabalhar numa encomenda que havia sido pedida na última vila. Eduardo foi olhar. Ficou a uma distância respeitosa inicialmente, assistindo ao processo com aquela atenção absorta de pesquisador que encontra o objeto do seu estudo em movimento real, mais fascinante do que qualquer livro. Arthur notou mas não disse nada. O ferreiro era um homem de poucas palavras, não por grosseria, mas porque havia chegado à conclusão, em algum ponto da sua vida, de que a maioria das coisas importantes não precisava de muitas palavras para existir. Depois de uns 20 minutos, Eduardo perguntou se podia ajudar. Arthur o olhou, avaliou as mãos, e apontou para o fole. O fole era um trabalho simples mas contínuo, manter o ritmo correto de ar sobre a brasa para que a temperatura ficasse onde o metal precisava. Eduardo pegou o ritmo rapidamente, e havia nisso também algo de músico, a compreensão intuitiva de que ritmo não é apenas repetição mas atenção à variação dentro da repetição. Arthur trabalhou o cobre com aqueles movimentos que são ao mesmo tempo violentos e precisos, o martelo caindo com força exata no ponto exato, o metal cedendo e tomando a forma que estava sendo convocada de dentro da matéria. Era uma conversa entre a mão e o material, e como todas as conversas verdadeiras, havia escuta nos dois lados. Depois de um tempo, sem parar de trabalhar, Arthur começou a falar. Era do tipo de pessoa que precisava de atividade física para soltar as palavras, como se as mãos ocupadas liberassem a língua de uma obrigação de controle. Meu pai trabalhava o cobre na Romênia, disse ele, em português com sotaque que tinha décadas de Brasil depositados nele. E o pai do meu pai, e antes dele mais 2 que eu não conheci mas cujos nomes sei. Os Roma guardam os nomes dos ferreiros porque o ferreiro é quem mantém a caravana em movimento. Sem ferreiro, as rodas param. Eduardo continuou o ritmo do fole, ouvindo. Quando minha família veio para o Brasil, meu avô, isso foi há muitos anos, quando havia guerra na Europa, trouxeram as ferramentas. Não trouxeram muito mais. As roupas que estavam usando, alguns cobertores, alguns documentos. Mas as ferramentas foram embaladas com cuidado, cada uma enrolada em pano, e chegaram aqui sem um arranhão. Por que as ferramentas acima de tudo? Perguntou Eduardo. Porque as ferramentas são o trabalho. E o trabalho é o que você pode levar de qualquer lugar para qualquer lugar, que ninguém pode tirar, que não precisa de idioma ou de documentos para funcionar. Arthur parou o martelo por um momento, virou a peça, voltou a bater. Meu avô chegou aqui sem falar uma palavra de português. Em 3 semanas estava consertando panelas de 3 vilas diferentes,
Porque uma panela de cobre furada é uma panela de cobre furada em qualquer idioma. Eduardo ouviu nisso algo que havia estado tentando encontrar palavras para articular há algum tempo. A ideia de que a habilidade verdadeira é um tipo de liberdade, não porque liberta de circunstâncias externas, mas porque cria um idioma que funciona além das fronteiras que as circunstâncias externas impõem. A música é assim também, disse ele. Às vezes. Arthur não era o tipo de pessoa que concordava com facilidade, mesmo quando concordava. A diferença é que a panela consertada é sempre útil. A música tem que encontrar quem precisa dela. E quando não encontra? O ferreiro olhou por cima da brasa. Então você está tocando no lugar errado. Ou na hora errada. Ou para as pessoas erradas. Mas o erro é de situação, não de música. Era uma distinção que Eduardo precisaria pensar por algum tempo. À tarde, quando a peça estava pronta, uma bacia de cobre com bordas marteladas que criavam um padrão de ondas irregulares, mais bela do que qualquer bacia estritamente funcional precisaria ser, Arthur assegurou contra o sol que havia voltado e examinou o trabalho com aquele olhar crítico que nunca está completamente satisfeito mas reconhece quando a coisa está pronta. Você tem mãos de músico, disse ele para Eduardo, com um tom que não era elogio nem crítica, apenas observação. Mas não são mãos inúteis. São mãos que sabem ouvir o que tocam. Eduardo olhou para as próprias mãos, um pouco avermelhadas pelo calor do fole, com aquelas calosidades específicas nas pontas dos dedos que as cordas do violoncelo haviam construído ao longo de anos. Havia nelas, quando olhava com atenção, a história de tudo que havia aprendido a fazer, escrita no couro e nos músculos com a precisão de uma autobiografia que o papel nunca consegue igual. As crianças da caravana apareceram ao redor da forja como sempre aparecem ao redor de qualquer coisa que faça barulho interessante e produza faíscas. E Eduardo ficou ali até o início da tarde, respondendo perguntas com paciência, ajudando Arthur a guardar as ferramentas, e sentindo, pela primeira vez em muitas semanas, que estava no lugar certo para aquela hora. Na tarde em que ficou decidido que partiriam na manhã seguinte, Danior chamou Eduardo para uma conversa que não era exatamente particular. Aconteceu à vista de todos, perto das carroças, mas havia nela a qualidade de conversa de dois homens que sabem o que estão fazendo, e foi direta da maneira como Danior sempre era. Você pode continuar com a caravana, disse ele, sem preâmbulo. Até a próxima vila, ou além, se for de interesse mútuo. Mas preciso saber o que você pretende. Eduardo soube que a pergunta era mais ampla do que o imediato. Danior não estava perguntando sobre o trajeto. Pretendo continuar a pesquisa, disse ele, tentando ser igualmente direto. A música tradicional dos Roma no sul do Brasil é o que trouxe aqui. Mas honestamente. Ele pausou, e a honestidade que havia nessa pausa era do tipo que não está calculando o que é seguro dizer, mas genuinamente encontrando as palavras. Honestamente não sei mais se a pesquisa é o que me move ou se é o que me dá uma razão de estar em movimento. Danior considerou isso com a seriedade que merecia. Existe diferença? Existe. Pesquisa como propósito e pesquisa como desculpa são coisas diferentes. E você é qual das duas? Estava sendo a segunda. Estou tentando voltar para a primeira. Eduardo olhou para a caravana ao seu redor. As carroças, os cavalos, as pessoas nos seus movimentos de fim de tarde, o cheiro de comida que começava a vir de algum lugar. Ficar aqui estes 2 dias ajudou. A conversa com Petru. A forja com Arthur. A música com Mirella. Fez uma pausa breve nesse nome. Tudo isso ajudou de maneiras que não consigo ainda catalogar precisamente. Danior assentiu, não com concordância mas com reconhecimento de que o outro havia respondido de verdade. Os Roma não ficam em lugar nenhum por muito tempo, disse o líder. E não é porque não podemos. Há Roma que ficaram, que construíram casas, que pararam. Mas os que ficam na estrada ficam por uma razão que tem a ver com o que a estrada faz com a pessoa. A estrada não deixa você mentir para si mesmo por muito tempo. Ela tira os confortos que permitem a mentira. Eduardo ouviu isso e reconheceu nele algo que havia sentido mas não articulado. Você está dizendo que a estrada é um tipo de honestidade. Estou dizendo que a estrada não tem paciência para ilusões. Danior olhou para o horizonte, que estava tomando as cores do fim da tarde. Você ficou parado numa cidade por quanto tempo antes de pegar essa estrada? 2 anos. Porto Alegre. Tinha uma posição numa universidade. Ensino de teoria musical, pesquisa etnomusicológica. Confortável, bem organizado, com todos os recursos que eu precisava. E por que saiu? Era a pergunta que Eduardo raramente respondia com honestidade completa.
Porque havia parado de ouvir. Não a música. Eu ouvia música o tempo todo, ouvia e analisava e catalogava e escrevia sobre ela. Mas havia parado de ouvir a música que estava tentando fazer. Como se o excesso de análise houvesse criado uma camada entre mim e o que eu fazia. Danior assentiu com a lentidão de quem reconhece um padrão. Isso acontece com os ferreiros também. Quando você trabalha muito tempo para outros, fazendo o que outros precisam, você perde o fio do que sua mão quer dizer por si mesma. Ele olhou para Eduardo com aqueles olhos de leitor de distâncias. A diferença é que o ferreiro pode voltar para o metal e o metal não tem memória de ausência. A música tem memória. Tem. A música que você faz guarda o tempo em que ficou sem ser feita. Fica diferente por causa da ausência. Às vezes melhor. Às vezes apenas diferente. Mas nunca igual. Eduardo ficou com isso. Havia na observação de Danior uma sabedoria que vinha de um lugar diferente da sabedoria acadêmica, não mais profunda necessariamente, mas de uma textura diferente, a sabedoria que vem de décadas de atenção ao que funciona e ao que não funciona quando as consequências são imediatas e concretas. Se você continuar com a caravana, disse Danior finalmente, vai ser porque quer. Não porque é pesquisa. A pesquisa pode acontecer, mas não pode ser o motivo. Nós não somos objetos de estudo. Não, Eduardo concordou imediatamente. Nunca foi essa a intenção. A intenção não é o que eu estava testando. Danior o olhou com uma direteza que não tinha hostilidade. Era o entendimento. Tem diferença. Eduardo entendeu a diferença. Havia anos de estudo e de convivência com comunidades Roma em 3 continentes depositados nesse entendimento, mas também, e talvez mais importante, havia as 2 últimas noites sob a mangueira, que haviam feito um trabalho que os anos de estudo não haviam conseguido completar. Posso seguir até a próxima encruzilhada, disse Eduardo. E na encruzilhada decido. Danior assentiu. Era a resposta honesta, e Danior apreciava a honestidade com a mesma constância que apreciava bons cavalos, como uma coisa que tem valor intrínseco, independentemente da situação. Na encruzilhada, disse o líder, tem uma feira que acontece a cada 15 dias. Tem música. Tem ferro e cobre e pano. Tem pessoas de 5 povos diferentes encontrando uma língua comum no espaço do mercado. Ele fez uma pausa. É o tipo de lugar onde as respostas às vezes aparecem sem que você tenha feito a pergunta certa. Eduardo sorriu. Era um sorriso que tinha algo de esperança, que é diferente de otimismo. A esperança é mais honesta, porque reconhece que não sabe o que vai encontrar mas decide ir assim mesmo. A Feira da Encruzilhada de São Cristóvão acontecia num espaço aberto que havia começado como um ponto de parada de tropeiros e havia, ao longo de décadas, se transformado numa instituição que a região reconhecia com o mesmo automatismo com que reconhecia as estações do ano. Chegavam comerciantes de pelo menos 4 vilas diferentes, artesãos, músicos ambulantes, curandeiros com seus remédios de ervas e suas reputações mistas, e sempre, desde que qualquer um dos presentes pudesse lembrar, o acampamento de pelo menos uma família Roma que havia calculado o trajeto para coincidir com a data. Os louvaris chegaram na manhã da feira com as carroças decoradas para a ocasião, as fitas adicionadas às crinas dos cavalos, os sinos limpos e polidos tilintando no ar fresco, as roupas de mercado que eram diferentes das roupas de estrada com a intenção deliberada de marcar a diferença entre o cotidiano e o festivo. As crianças haviam sido penteadas com aquele empenho matinal que produz resultado por exatamente o tempo que dura até a primeira poça d'água. Eduardo chegou junto, tendo dormido a noite anterior debaixo de outra carroça com outro cobertor de losangos. Havia algo que havia mudado nele ao longo daqueles 3 dias de estrada com a caravana, não dramático, não os tipos de mudança que anunciam a si mesmos, mas algo mais parecido com a mudança que acontece no ar antes de uma tempestade, quando a pressão se ajusta de maneira que você sente no corpo antes de ver no céu. A feira era barulhenta com aquele barulho bom que tem os mercados quando muita gente diferente está fazendo coisas diferentes no mesmo espaço. Havia um lado com ferro e couro e ferramentas, um lado com comida e bebida e os cheiros que as acompanham, e um espaço central mais aberto onde alguns músicos já haviam começado sem consultar ninguém, porque músicos em feiras começam quando estão prontos e param quando estão. Arthur foi direto para o lado do ferro, com aquela precisão de homem que sabe o que veio buscar. Petru foi para um banco de madeira perto de uma barraca de ervas e ficou ali com a tranquilidade do velho que sabe que o mundo virá até ele se precisar. Danior desapareceu no movimento da feira com aquela capacidade de líder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mirella foi para o espaço central. Eduardo a seguiu, não imediatamente, não de maneira obviamente deliberada, mas foi. Havia entre eles, ao longo daqueles 3 dias,
se construído uma linguagem que não era falada e que portanto não precisava de decisões conscientes para funcionar. Eles simplesmente tendiam para o mesmo espaço quando estavam em espaços comuns, da maneira que as notas de uma escala tendem para a tônica. No espaço central havia um grupo de músicos de diferentes origens que haviam encontrado uma conversa instrumental improvisada. Um acordeonista de origem alemã, dois percussionistas que pareciam ser irmãos pelo jeito como antecipavam os movimentos um do outro, um violonista de meia-idade que tocava com a cabeça inclinada de quem ouve o som antes de produzir. Mirella tirou o violino do tecido de veludo vermelho. Eduardo abriu a capa de lona do violoncelo. Não havia acordo verbal entre eles. Havia apenas a música que já estava acontecendo, e a pergunta implícita de qualquer música aberta sobre se havia mais alguém que queria entrar. Eles entraram, Mirella primeiro, com aquela confiança de quem conhece o idioma e sabe que será entendida, e Eduardo logo depois, encontrando lugar que a textura sonora deixava aberto para as frequências mais graves do seu instrumento. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi do tipo de coisa que acontece em feiras quando a música está certa e as pessoas param sem perceber que pararam. O acordeonista abriu espaço. O violonista sorriu sem interromper o que fazia. Os percussionistas encontraram um ritmo que tinha dentro dele os ritmos de tudo que cada um dos músicos havia tocado antes. E Mirella e Eduardo, que haviam conversado musicalmente pela primeira vez na noite da chuva, encontraram agora uma conversa mais completa, uma que tinha o contexto dos 3 dias anteriores depositado nela. A história do antepassado músico que Petru havia contado, as mãos de ferreiro de Arthur, as cartas de Mirella, o violoncelo chamado Rosalim, o silêncio do homem debaixo da mangueira com um caderno de perguntas sem resposta. Tudo isso estava na música. Não de maneira programática, não como ilustração de algo, mas como a soma do que duas pessoas carregam quando finalmente encontram uma linguagem que cabe na totalidade do que são. Quando pararam, o espaço ao redor havia se enchido de pessoas. Uma mulher velha, de pé na borda do grupo, estava chorando sem nenhum embaraço, com aquele tipo de choro que não é tristeza mas é reconhecimento de algo que a beleza às vezes provoca. Eduardo anotou. E havia naquele momento a resposta que Petru havia dito que vinha às vezes sem que a pessoa fizesse a pergunta certa. A música que encontra quem precisa dela está no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas. O resto, a análise, a catalogação, a teoria, vem depois, e vem melhor, quando a coisa viva foi primeiro preservada intacta. Mirella baixou o violino e olhou para Eduardo com aquela expressão que era neutra na superfície e muito menos neutra embaixo. Você ainda está procurando para onde ir? Perguntou ela. E Eduardo descobriu, para sua própria surpresa, que não tinha uma resposta fácil, o que era a primeira vez em muitos meses que a ausência de resposta fácil havia parecido uma coisa boa. Os encontros verdadeiros não terminam quando as pessoas se separam. Isso é uma coisa que os Roma sabem com uma intimidade que a vida de estrada ensina de maneira que poucos outros modos de vida conseguem. Você chega, você fica por um tempo, você parte. E a qualidade do que você deixa para trás e do que você leva é o único inventário que importa. Eduardo ficou com a caravana dos Lovari por mais 8 dias depois da feira da encruzilhada de São Cristóvão. Não foi uma decisão anunciada, simplesmente aconteceu com a naturalidade das coisas que estão certas para o momento, um dia de cada vez. Até que houve uma noite em que ele olhou para o mapa mental da sua situação e percebeu que havia chegado aonde precisava chegar, e que o próximo passo era diferente. Naqueles 8 dias, aconteceram coisas que se acumularam com a leveza das coisas que se acumulam porque tem peso real, não porque alguém está contando. Ele terminou a composição que havia estado tentando completar há semanas. Terminou não porque as palavras certas finalmente chegaram nem porque alguma técnica específica havia desbloqueado o que estava travado, mas porque havia passado dias suficientes não tentando completá-la, e quando voltou para ela, numa tarde em que a caravana estava parada para que um dos cavalos descansasse um casco machucado, a peça sabia para onde ia. Eram 9 minutos de música para violoncelo solo, com momentos de silêncio que eram tão compostos quanto as notas, silêncios que tinham endereço e intenção, não apenas ausência de som. Petru ouviu a versão completa numa tarde e ficou quieto por um tempo longo depois. Então disse, é uma resposta. E não disse mais nada, que era o suficiente. Com Mirella, havia algo que havia se desenvolvido com a lentidão honesta das coisas que têm raízes fundas. Não o tipo de velocidade que os romances costumam usar, que comprime em dias o que na vida real leva meses. Mas a velocidade real de 2 adultos que se reconhecem e que têm o cuidado de não confundir reconhecimento com posse. Eles haviam tocado juntos mais 6 vezes ao longo daqueles dias, e cada vez a conversa musical havia aprofundado a conversa humana e vice-versa. E havia entre eles ao final uma compreensão mútua que era mais completa do que muitas que se constroem em anos de convivência fixa. Na manhã da partida,
que foi uma manhã de segunda-feira em que o sol havia nascido nítido e o ar estava com aquela qualidade seca que anuncia estrada boa. Eduardo carregou a mochila e o violoncelo até a beira do caminho onde a caravana havia acampado, e ficou ali enquanto os Louvari preparavam a partida com aquela eficiência simultânea e aparentemente caótica que produzia, ao final de uns 40 minutos, uma ordem perfeita de carroças prontas para seguir. Danior se aproximou quando tudo estava pronto. Os dois homens se olharam. Você volta para onde veio? Perguntou o líder. Por um tempo. Eduardo havia pensado nisso com cuidado. Tenho a peça pronta. Tenho material para um trabalho sobre tradições musicais que vai ser diferente de tudo que escrevi antes. E tenho a sensação de que preciso voltar para a posição na universidade, não para ficar para sempre, mas para terminar o que havia deixado no meio de um jeito que não envergonhe o que foi feito. E depois? Depois a estrada. Mas a estrada com um rumo, não apenas com movimento. Danior assentiu com aquele assentimento que era forma de aprovação sem ser elogio, o reconhecimento de que o outro havia chegado a uma conclusão que tinha estrutura. Os Roma voltam aos lugares onde foram bem recebidos, disse ele. E os lugares onde os Roma foram bem recebidos costumam encontrá-los de novo nas estradas, de maneiras que ninguém planeja. Era uma maneira de dizer, nos encontramos de novo, sem data marcada e sem promessa que a vida não possa cumprir. Mirella foi a última a se aproximar. Ela havia colocado o violino na carroça, que era o sinal de que a parte dela naquele acampamento havia sido guardada. Estava com as mãos livres e o rosto com aquela expressão que Eduardo havia aprendido a ler como o estado dela quando não havia motivo para a máscara da neutralidade. O caderno, ela disse. Eduardo olhou para ela. Você vai continuar escrevendo nele? Sim. Escreve uma coisa. Ela fez uma pausa breve, com aquela precisão de alguém que escolhe as palavras com a mesma atenção com que escolhe as notas. Escreve que a música que procura onde está é diferente da música que sabe onde está. E que ambas são necessárias, mas em momentos diferentes. Eduardo tirou o caderno da mochila. Escreveu exatamente isso, com a caligrafia de urgência de quem não quer perder o que foi dito antes que o ar o dissipe. Depois fechou o caderno. Posso escrever seu nome junto? Não. Ela disse isso sem qualquer dureza. O pensamento é do pensamento. Nomes em pensamentos alheios complicam a propriedade. Era uma forma de sabedoria que havia herdado de alguém. Ele não sabia de quem, talvez de Petru, talvez da avó que havia sido expulsa de 3 vilas, talvez de uma linha de mulheres que haviam aprendido a manter o que era seu sem precisar de defensividade para isso. Eduardo colocou o caderno na mochila. As carroças começaram a se mover, uma por uma, com aquele barulho acumulado de sinos de rodas e cavalos e crianças que havia sido o primeiro sinal de chegada e era agora o sinal de partida. Mirella voltou para a caravana. Subiu na carroça, pegou as rédeas do cavalo que era o seu, e quando passou por Eduardo não disse nada. Apenas o olhou, aquele olhar direto e sem ornamento que era a maneira mais completa que ela tinha de comunicar o que não cabia em palavras. Ele ficou ali até que a última carroça virou na curva da estrada e o barulho dos sinos foi ficando mais distante, até que havia apenas o eco, e então nem o eco mais. Depois olhou para o céu, para os lados, para o caminho que havia na outra direção, que levava de volta para a cidade e para a vida que havia deixado pela metade. O violoncelo nas costas tinha o peso habitual, que era o peso de Rosalind, que sabia para onde ir mesmo quando ele não sabia. Ele colocou um pé na estrada e foi. Não com a pressa de quem está fugindo nem com a lentidão de quem está adiando, com o ritmo médio e sustentado de quem sabe que a estrada é longa e que o passo certo não é o mais rápido possível, mas o mais verdadeiro possível. Com a música do caderno composta e guardada. Com a compreensão de Petru depositada em algum lugar que não era memória, era mais fundo. Com o olhar de Mirella que ficaria. Ele sabia disso com a mesma certeza com que sabia a afinação do seu instrumento, por muito mais tempo do que qualquer coisa que tivesse nome de passagem. Os encontros verdadeiros não terminam quando as pessoas se separam. Eles simplesmente mudam de forma, e continuam acontecendo dentro dos que se encontraram, silenciosamente, com a persistência das coisas que foram, por um brevíssimo e completo instante, exatamente o que precisavam ser. O rio que passava perto da fazenda abandonada correu toda a noite seguinte, como sempre correu, carregando consigo tudo que lhe é confiado, as memórias, as músicas, os começos, para além do horizonte que nenhum de nós consegue ver mas que a água conhece de cor. E a mangueira ficou onde sempre esteve, generosa e paciente, esperando o próximo encontro que não sabe que está chegando mas que está, invariavelmente, chegando.